Olá, hoje é sexta-feira, 10 de abril de 2020 e eu quero chamar a sua atenção, meu querido irmão, minha querida irmã, para o estudo que realizamos às sextas-feiras e nós estamos dando continuidade ao nosso estudo às 12 portas de Jerusalém. E eu quero aproveitar para animar você no sentido de que compartilhe este vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal, faça os comentários, porque assim como fazíamos quando estávamos podendo reunir no templo, você interagia, você tinha a oportunidade de fazer perguntas, você tinha a oportunidade de comentar, e assim então havia, digamos assim, uma participação massiva. Muito obrigado por você escolher estar estudando, estar buscando ao Senhor, estar investindo tempo nisso. E eu quero pedir então que você chegue até o final conosco nesse estudo, e que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Eu quero animar você a ver o restante dos vídeos, ou seja, os primeiros vídeos, aqueles que antecederam a este, e das 12 portas, hoje nós vamos estar falando a respeito da quinta porta, que é a porta do monturo. Nós temos tido a oportunidade de, através desta meditação devocional, falarmos sobre a magnífica realização de Neemias na construção dos muros. E eu tenho chamado a atenção que devemos aplicar os princípios espirituais relacionados às lições estudadas, e nós temos assim também tido a oportunidade de ver que tudo é muito atual e aplicável à situação que estamos vivendo hoje. Por isso então vamos diretamente ao estudo sobre a porta do monturo. E a título de introdução, eu quero que você me permita, por favor, contar-lhe uma experiência pessoal. Em minhas viagens ao exterior, eu tive a oportunidade de conhecer lugares extraordinários. Lugares onde as cidades pareciam mais umas casinhas de bonecas, com tudo no seu lugar, parecendo que tudo tinha sido feito naquele dia, feito e inaugurado naquele dia, sem sequer um papelzinho de bala no chão. E ao pensar sobre isso, nós podemos dizer que aquelas cidades grandes que produziam toneladas de lixo, mas podemos ver que todo o lixo estava fora delas. Isso porque fora dos limites daquelas cidades existia um lugar, um destino para onde o lixo devia seguir. O que nós estamos estudando neste momento fala exatamente a respeito disso. A respeito da limpeza da cidade, a respeito da limpeza da nossa própria vida, da nossa família, da sociedade. E por isso eu quero dizer que a porta do monturo que nós estamos estudando hoje era uma porta que dava acesso ao vale chamado Inom, onde o lixo da cidade era jogado. Não adiantaria, por exemplo, toda a magnificência da obra de Neemias, se a respeito dos muros da cidade, se deixasse essa cidade murada, toda bonita, arrumada, porém com lixo dentro de si. Assim também, meus irmãos, era necessário edificar-se uma porta pela qual todo lixo deveria ser lançado. O Vale do Inom, que nós vemos aqui, que também é chamado de Ben-Enom, que significa filho de Enom, era um lugar detestável àquela época. E era detestável porque no passado, de acordo com o segundo livro das Crônicas, o povo de Israel e também o rei Manassés, eles faziam sacrifícios humanos naquele lugar. Diz a Bíblia que eles faziam passar pelo fogo os seus próprios filhos e filhas a um deus pagão chamado Moloque. E quando nós lemos no Novo Testamento, ainda no Novo Testamento, este lugar recebe um nome de Guiena. E este lugar foi citado por Jesus, este lixão de Jerusalém, como uma espécie de ilustração do que seria o inferno, do que seria a destruição eterna, porque ali usava-se enxofre para poder manter o fogo sempre aceso e aquele lixo devia ser completamente exterminado. Sabe, portanto, aquele não era um local apenas para o lixo ser lançado, mas também era um lugar que devia ser, onde devia ser colocado o lixo e ele devia ser completamente eliminado. Assim, quando nós fazemos uma rápida aplicação à nossa realidade, nós concluímos que deve haver uma porta.
deve haver uma saída por onde nós lancemos fora todo o lixo da nossa vida, da nossa sociedade, da nossa família. Deve existir no nosso coração um desejo de limpeza, de purificação, de santificação ao Senhor. Isso deve acontecer em nossa cidade, mas também em nosso lar e especialmente na vida de cada um de nós. Quando nós pensamos nisso, precisamos chegar à conclusão de que antes de pormos para fora todo o lixo, nós precisamos fazer a limpeza interna. É preciso vermos o que está errado, é preciso vermos o que não agrada ao Senhor, é preciso ver aquilo que está contaminando a nossa vida, o nosso relacionamento. Nós precisamos ver que parte deste lixo, parte desta limpeza, dessa necessidade de limpar esta sujeira, parte dela está acumulada no nosso coração, parte está acumulada na nossa mente, nos nossos olhos. E muitas vezes este acúmulo chegou ao ponto de realmente entrar no nosso próprio espírito e bagunçar assim o nosso relacionamento com Deus. Por isso, eu quero dizer que há pessoas que elas já se acostumaram com esta situação. Elas já se acostumaram com o lixo. E há pessoas que não têm mais forças para poder lidar com o lixo, com a sujeira que estão aí incrustado nas suas vidas. Algumas dessas pessoas, o lixo está tão incrustado que já se transformou em vício, já se transformou em atitudes violentas e muitas vezes até criminosas. Durante a limpeza espiritual, durante este exercício necessário na nossa vida, nos nossos dias, especialmente agora, nós precisamos contar com a ajuda do Espírito Santo do Senhor. Nós precisamos realmente deixar que Ele faça uma espécie de reciclagem na nossa vida. Nós precisamos começar a entender a origem, a natureza e a forma de cada lixo e de cada impureza na nossa vida. E a obra do Espírito Santo que é feita em nós para nos auxiliar nesta tarefa, ela caminha na mesma direção daquilo que Tiago disse no capítulo 4, versículo 8 de sua carta. E ele diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Vamos ver o que diz esse texto. Este texto, ele fala que a limpeza espiritual, que na limpeza espiritual, nós devemos considerar aqui 4 realidades. A primeira é a realidade de que há coisas que só Deus pode fazer. Nós conhecemos bem isso, nós sabemos bem disso. Há coisas que nós não podemos fazer, só Deus pode fazer. Há coisas também que Deus não fará por nós, porque são aquelas coisas que Ele já nos mandou fazer, são aquelas coisas que são a nossa parte, são aquelas coisas que constituem a nossa obrigação. E também nós sabemos que há coisas que só podem acontecer se nós estivermos em completa unidade com o Senhor, em parceria com o Senhor. O texto que nós lemos diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Antes de começarmos essa limpeza, nós precisamos assegurar de que nós estamos em plena comunhão com o Espírito Santo do Senhor, porque Ele é quem vai nos auxiliar, é Ele quem vai nos revelar, é Ele quem vai abrir os nossos olhos. Então, esta é a primeira realidade. Esta limpeza é feita entre nós e o Espírito Santo do Senhor em conjunto, para que sejamos bem-sucedidos. A segunda realidade, meus irmãos, está relacionada às mãos. As mãos no texto, meus irmãos, elas representam as nossas realizações. Representam o que fazemos, a forma como fazemos, as razões por que fazemos as coisas, e tudo isso deve passar pelo crivo do Espírito Santo, deve passar sob a inspeção do Espírito Santo de Deus. E é por isso que o texto diz: limpai as mãos. E para fazermos isso, precisamos nos perguntar o que eu preciso fazer, o que eu preciso deixar de fazer. Quando começou a ser pregado o Evangelho do Reino, João pregava e as pessoas perguntaram: o que nós vamos fazer? E ele dizia: olha, aquele que roubava, não roube mais. A limpeza significa uma mudança radical. Há coisas que eu tenho que fazer e há coisas que eu tenho que deixar de fazer para que tudo isso esteja no caminho do bota fora
de todo o lixo que estiver intoxicando a nossa vida, a nossa alma, nossos relacionamentos. A terceira realidade, ela é aquela do coração. É do coração que procedem nossas decisões. E ele é parte integrante da nossa alma, onde também estão os nossos sentimentos. É por isso que em Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso significa, meu querido irmão, minha querida irmã, que sua vida é completamente afetada pelo que decide o seu coração. A Bíblia também diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E Jesus mesmo falou assim: a boca fala do que está cheio o coração. Por isso não foi por acaso que Tiago disse: purificai os vossos corações, purificai os corações. Não há como fazer uma limpeza sem tratar seriamente com o nosso coração. O que temos decidido, o que temos pensado, o que temos deixado, o que temos permitido estar na nossa mente, o que tem alojado na nossa mente, nos nossos sentimentos. E a quarta realidade é a instabilidade espiritual que se verifica através da falta de uma firme decisão. Sabe, esse texto está falando sobre pessoas que estão em cima do muro. Diz o texto assim: voz de duplo ânimo. Pessoas que amam seus lixos, pessoas que passam pelo processo, que começam a limpeza, empacotam um lixo, mas na hora de colocar lá no caminhão, lá fora, no caminhão do lixo, elas abraçam de novo o seu lixo e não querem abandonar. Sabe, isso significa que um dia querem se livrar do lixo, mas no outro dia querem de volta todo o lixo em sua vida. Falta uma decisão definitiva. Pessoas com um duplo ânimo. Um dia querem servir ao Senhor e outro dia querem estar distante dele. Eu quero dizer para você, nenhuma limpeza será efetivada se você não chegar a este ponto e dizer: eu quero Deus. Eu quero estar limpo, eu quero na minha vida essa porta do monturo, a porta pela qual vão passar todas as sujeiras e eu vou colocá-las para fora. Vou fazer um bota fora especial. Bom, eu quero perguntar a você, como que você está neste quesito na sua vida? Vale repetir aqui o que Tiago disse: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Sabe, meus irmãos, quando nós somos ajudados pelo Espírito Santo nesta reciclagem na nossa vida, de todo o lixo que nós descobrimos, nós sabemos que alguns deles são pequenos, são como poeiras, que são facilmente descartados, lançados fora, mas nós descobrimos também que existem outros pouco maiores que precisam de mais cuidado. E descobrimos ainda, às vezes, que existem aqueles que se tornaram montanhas, aqueles que parecem que não se moverão dali, aqueles que parecem que estão há tanto tempo que não será possível removê-los. E então nós nos lembramos do texto onde Jesus fala sobre a fé que remove montanhas. E ele então diz assim: porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar. Há de passar, diz o texto, porque nada vos será impossível. Quero lembrar a você que quando Jesus fala sobre esta fé que move as montanhas, ele não diz que nós devemos orar para que a montanha se mova. Ele não diz também que devemos entrar numa espécie de campanha especial para que isso aconteça. Mas ele diz que nós devemos falar à montanha. Quando você disser ao monte: saia daqui e vai para lá, isso vai acontecer. O que significa isso? Significa que na limpeza de todo o lixo é necessário você dizer aquelas coisas que estão aninhadas na sua vida. Você dizer para elas: olha, não há mais espaço para vocês. Não há mais lugar, eu não quero mais isso na minha vida. Eu resolvo, eu levanto. Você precisa fazer como o filho pródigo, que num determinado momento ele descobre que todo o lixo da sua vida devia sair, e então ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E antes dele fazer essa declaração, a Bíblia diz: caindo em si, ele caiu em si.
ele resolveu que devia acontecer aquela limpeza. Eu quero, antes de orar por você, eu quero dizer para você que é necessário você chegar a essa decisão. Deixar de ter um coração dobre. Deixar de ter um coração dividido entre servir e não servir ao Senhor. Eu quero questionar você sobre estes dias. Dias que você não tem estado reunido. Dias que você tem nas suas mãos, assim, uma grande oportunidade de você fazer uma verdadeira faxina. Tanto física, emocional, espiritual. E a minha pergunta é, você está fazendo isso? Você está usando esta porta do monturo e está dizendo, olha, eu quero que isso seja eliminado da minha vida. Eu quero também, antes de orar por você, dizer que você deve substituir todo este lixo pela leitura da palavra do Senhor, pela oração, pela busca dos sonhos, dos propósitos que Deus tem para você. Cuidado para você não gastar esse tempo apenas divertindo, brincando, sorrindo, assistindo televisão. Volte-se para Deus. Comece essa limpeza agora mesmo. Chame o Espírito Santo do Senhor, ore ao Senhor e fala, Santo Espírito, eu quero andar de mãos dadas com o Senhor. E eu quero experimentar esta limpeza para a glória do nome do Senhor. Eu quero edificar esta porta do monturo na minha vida, por onde eu vou colocar todos os lixos a cada dia para glorificar o meu Rei, o meu Senhor, Jesus. Eu quero mais uma vez animar você a que compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Quero animar você no sentido de que você também se inscreva neste canal e que você faça os seus comentários. Coloque lá o seu joinha, o seu negativo. Eu preciso da sua participação. Quanto mais visibilidade nesse canal, mais outras pessoas vão ter a oportunidade de ouvir esses ensinamentos. Oremos ao Senhor. Pai, te louvamos pela tua graça. Exaltamos ao Senhor por esse dia especial de estudo na palavra do Senhor. Temos estudado e aplicado, ó Deus, de forma devocional, este tema, Senhor, sobre as portas de Jerusalém. Pedimos que o Senhor nos abençoe, dando sabedoria para aplicar os princípios. Pedimos que o Senhor, ó Deus, nos abençoe para que nós possamos seguir até a última porta e tomarmos posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós oramos, te agradecemos e pedimos que nestes dias sejamos fortalecidos pelo Senhor. Para a glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém.